Fala, galera! Hoje nós estamos aqui para fazer a correção de uma redação dissertativa argumentativa. O modelo de que nós vamos fazer hoje é o modelo Enem, e o tema dessa redação é a violência contra crianças e adolescentes no Brasil. Essa redação foi feita por uma aluna já da Rainha Correções, e ela já tem ciência da estrutura de uma redação dissertativa argumentativa. Mas vou falar aqui para vocês, para quem ainda não é aluno da Rainha Correções, ainda não conhece, que uma redação dissertativa argumentativa, ela necessita ter a estrutura de uma introdução, dois desenvolvimentos e conclusão. Mas, professora, eu posso fazer a minha redação com apenas uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão? Pode, mas não deve. Sabe por quê? Porque senão a sua redação ela vai ficar de razoável a boa. E você não quer que a sua redação fique de razoável a boa. Você quer que a sua redação seja excelente, seja a nota máxima, que você gabarite, que você passe, que você realize o seu sonho. E nós da Rainha Correções trabalhamos para que isso aconteça. Já ensinamos fazendo a introdução, os dois desenvolvimentos e a conclusão. Essa redação está dentro da sua estrutura, que a aluna já aprendeu dentro dessa forma, e ela fez a introdução dela. Vamos ler a introdução dela? Com o acentuado crescimento após o advento da pandemia do coronavírus em 2020, a violência contra crianças e adolescentes encontra-se agora como um problema silencioso, visto que 83% dos agressores, de acordo com a Agência Brasil, são os pais e os casos, majoritariamente, ocorrem dentro de casa. Perceba que dentro dessa introdução, ela trabalhou com a citação de afirmação. Ela pegou o tema e afirmou. Ela constatou. É o próprio tema dela. Perceba também que ela usou, para embasar a introdução dela, uma citação contendo dados estatísticos. Repare também que os dados estatísticos não foram copiados de nenhum lugar, principalmente dos textos motivador, tá? Porque você não pode copiar nada do texto motivador. O texto motivador da sua prova não é para você fazer cópia, tá? O texto motivador é apenas um norte e um guia do que a banca quer ouvir, do que a banca quer ler. Se um texto está falando sobre a violência da criança, vamos supor que tem um texto motivador lá falando sobre a violência da criança sofre dentro de casa, a banca quer ouvir sobre isso. Se um texto motivador 2 estiver falando sobre a criança e adolescente, a violência da criança e do adolescente nas escolas, vamos supor, a banca quer ouvir sobre isso. É só para isso que serve o texto motivador, para te orientar, para te guiar, como um elo de comunicação da banca com o candidato, mas não para copiar. Repare no dado estatístico dela, visto que 83% dos agressores, de acordo com a Agência Brasil, ela usou os dados estatísticos de uma pesquisa. Viu como ela embasou, ela introduziu de forma coerente a introdução dela? Ela não fez nenhum dado estatístico copiado. Basta ser dentro do contexto. Sabemos que a violência impera, então pode ser realmente 83%. A banca não vai conferir se os dados estão certinhos, contando que esteja dentro do contexto, tá? Outros comentários acerca dessa introdução. Reparem que eu assinalei o advindo de pandemia do coronavírus porque eu fiz um alerta a ela. Isso aí é um tema relacionado à violência contra crianças e adolescentes no Brasil. Então, eu indiquei para que só falasse sobre a pandemia ou só citasse a pandemia quando tivesse uma relação direta com isso, tá? Para que o assunto não fique redundante, ou se fique toda a redação, todo o tema se fale da pandemia, já que está sendo uma coisa muito debatida atualmente, para que não se torne repetitivo, informações repetitivas na redação. O após, faltou uma vírgula antes do após, por uma conjunção. Desprezado, eu alertei que ela fez uma repetição de palavras, porque despreparo, e ela repetiu a palavra despreparo depois, temos que ter atenção com a repetição de palavras. Desenvolvimento 1. O desenvolvimento 1, ela fez da seguinte forma:
No livro Campo Geral de Guimarães Rosa, o personagem Nigrin de 8 anos, veja que citação maravilhosa ela fez. Ela fez uma citação de livro, e os alunos da Rainha Correções, eles são orientados para que façam citações nos seus desenvolvimentos, principalmente citações de livros, quando a pessoa consegue, quando o candidato consegue. Ou de livro, ou de filme, ou de série. Repare que ela usou essa citação e fez com que o seu desenvolvimento ficasse bem embasado, coerente, que defendesse a sua ideia de forma coesa. Famílias, faltou a acentuação. A maioria dos candidatos erra acentuação gráfica, muita acentuação gráfica, até fazendo e-books para os meus alunos com reforço de acentuação gráfica, né? Famílias, onde o pronome onde é muito errado também, ele é muito ocorre muitos equívocos com eles, porque o onde acaba se tornando uma linguagem coloquial. Por quê? O certo de se usar o pronome relativo onde é só quando está diretamente ligado a lugar fixo. Por exemplo, a escola onde trabalho está fechada. Se ele não estiver se referindo a um lugar fixo, ele não deve ser usado, é apenas com linguagem coloquial. Então, temos que ter esse cuidado especial nas redações, tá? Desenvolvimento 2. Como ela usou o desenvolvimento 2? Ela fez a citação do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma citação de lei, mesmo que de forma indireta. Você não precisa decorar leis, não, apenas ter ciência, ter conhecimento, para que você coloque de forma indireta, perfeito, o desenvolvimento dela, com uma ausência de acentuação na palavra infância. Paroxítonos terminais de tongo são acentuadas. A conclusão do Enem é mais específica, porque exige do candidato que ele apresente a proposta de intervenção, que é uma proposta de solução para o problema. Exige do candidato que apresente os agentes, quem vai fazer essa proposta, a finalidade para quê. Em um concurso público, isso não é tão exigido, não com tantas essas exigências. A conclusão ela é mais uma retomada de ideias, ela é uma conclusão mais tranquila. Mas ela fez de forma perfeita essa conclusão. Só alertei para a palavra em conjunto com o ECA, porque, na verdade, o ECA ele é uma lei, não é um mistério. Então, ficaria melhor ali, juntamente com o ECA, ficaria melhor através do ECA, né? Porque ele não é um ministério, assim, uma lei, mas foi apenas uma dica, não um erro. Faz-se mister, portanto, o governo federal, através do ECA, e as escolas promovam a proteção das crianças e dos adolescentes e combata toda e qualquer violência projetada aos mesmos. Por meio de acompanhamentos periódicos a todas as crianças nas escolas, hospitais e suas residências, com educadores e assistentes sociais que possam orientar aos pais e, em contrapartida, resgatar, caso necessário, jovens vítimas de ambientes hostis e violentos. Repare que ela apresentou a proposta de intervenção dela, repare que ela apresentou quem faria, como faria, aonde faria, a fim de que a violência contra as crianças e adolescentes possa ser sanada no país. Ou seja, ela fez a finalização, ela fez aí para quê? De uma conclusão. Dúvidas? Entre em contato com a Rainha Correções, venha fazer parte dessa equipe maravilhosa que realiza sonhos. E até a próxima!